Olá pessoal, nessa aula nós iremos analisar a função de transferência com amplificador operacional. Então, o que iremos fazer basicamente? Nós iremos levantar a função de transferência de um circuito particular. Em cima disso, nós iremos fazer algumas simulações para que possamos verificar os comportamentos que iremos tratar nessa aula. Então, basicamente, se espera que vocês saibam diferenciar entre um ganho em malha aberta, na literatura chamado de Open Loop Gain, a função de transferência em malha fechada, chamada também de Closed Loop Transfer Function ou Closed Loop Gain, seria o ganho em malha fechada, e o ganho de malha, conhecido na literatura como Loop Gain. E queremos que nessa aula vocês consigam levantar essas funções e verificar esse comportamento através de simulação. O ganho de malha, especificamente, ele é de interesse para a gente porque é a partir dele que nós fazemos uma análise da estrutura amplificadora para saber se ela está operando de forma estável ou não. Então, os circuitos amplificadores, em geral, bem como o amplificador de áudio, por exemplo, faz-se necessário fazer o projeto da estrutura de malha fechada dele. E esse projeto ele se dá analisando a estabilidade através do Loop Gain. Então aqui nós temos a estrutura básica do amplificador operacional. Nós sabemos que possuímos nele uma entrada não inversora, possuímos uma entrada inversora. Essas duas entradas elas irão dar a minha entrada diferencial e eu tenho aqui a minha saída. Inicialmente, nós temos o ganho de tensão em malha aberta, Open Loop Gain, que ele é basicamente especificado pelo fabricante. Então, esse cara aqui, quem vai nos dar essa informação vai ser o fabricante. E iremos ver como fazer a curva característica do amplificador através da simulação no LT-Spice. Estou aqui no LT-Spice com os circuitos configurados para fazer a simulação com ganho em malha aberta. Então, para isso, precisamos fazer uma simulação utilizando a fonte AC, onde vai ser feita uma varredura em frequência. Aqui configurar para 10 MB. E o circuito ele possui aqui uma realimentação, porém esse resistor de realimentação ele possui um valor muito alto, 100 MB, que é praticamente aberto. Então isso aqui é um artifício para conseguir simular o ganho em malha aberta. Coloca aqui, plotar aqui as saídas, que praticamente vai ser igual ao ganho. Aqui vou tirar as fases, pronto. Então temos aqui a simulação do circuito rodando em malha aberta. Então aqui eu tenho praticamente o ganho do operacional dado pelo fabricante. Bem, já vimos como se comporta o ganho do operacional em malha aberta, e agora iremos ver como se dá a função de transferência. Para isso, nós iremos utilizar um circuito específico. Esse circuito aqui é um amplificador, não inversor. Então tem aqui uma pequena entrada de sinal e ele está saindo aqui amplificado. Só para ilustrar nosso exemplo. Então esse circuito aqui ele pode ser representado na forma de diagrama de blocos, como está aqui. Ou seja, o nosso amplificador ele é composto por um bloco que dá um ganho na sua entrada diferencial para a sua saída. A entrada diferencial é dada pela diferença entre um sinal de entrada e um sinal de realimentação, chamado aqui de sinal de feedback. E essa realimentação aqui está sendo dada pelo ponto central entre esses dois resistores. De forma genérica, esses dois resistores eles são o bloco de realimentação. Esse aqui é o diagrama de blocos do nosso sistema. Vamos ver aqui a função de transferência em malha fechada desse sistema. Então temos tensão de saída dada pelo ganho em malha aberta, que é aquele ganho que vimos lá do fabricante, aquele gráfico, vezes a entrada diferencial. A entrada diferencial é dada pela diferença entre o próprio sinal de entrada e o sinal de realimentação. E esse sinal de realimentação é justamente a tensão nesse nó, que nada mais é do que a tensão em cima do resistor R1. Ou seja, nós temos aqui uma tensão de saída em cima de dois resistores.
sendo que parte dela está em cima do resistor R1. Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui é um divisor de tensão. De tal forma que a tensão em cima de R1, que é a tensão de feedback, ela é quem? Ela é a própria resistência de interesse, que é o R1, dividido pela soma das resistências, R1 mais R2, vezes a tensão total, que é V0. Então, substituindo 3 e 2 em 1, V feedback, tensão diferencial, nessa equação, nós temos quem? Nós temos que V0 é igual ao ganho em malha aberta vezes a tensão de entrada menos o nosso divisor de tensão. Multiplicando aqui o ganho por VI, nós temos essa parte da equação e aqui nós temos a outra parte da equação, multiplicando o divisor de tensão pelo ganho em malha aberta. Daqui, nós temos V0 e nós podemos pegar esse V0 e levar para o outro lado da equação, isolar esse V0. Então nós temos aqui que a equação negativa passa a positiva, isolando o V0 nós temos um 1 do próprio V0 e temos aqui o termo que sobra do outro V0 que veio para esse lado aqui. E aqui sobrou quem do outro lado? Sobrou o ganho malha aberta vezes a tensão de entrada. Então nós podemos relacionar quem? Podemos relacionar o V0 dividido pelo VI, que é quem? Que é justamente o nosso ganho em malha fechada, V0 sobre VI. Então esse ganho é dado por quem? É dado pelo ganho em malha aberta dividido por 1 mais R1 sobre R1 mais R2 vezes o ganho em malha aberta. Então nós vamos ver agora dessa equação de malha fechada que nós temos. Vamos ver que nós temos o ganho em malha aberta, que já verificamos graficamente como obter ele na simulação. E temos aqui um termo que é justamente o nosso ganho de malha, que é o loop gain. Aqui nós temos as três funções que nós queremos investigar nessa aula, né? A própria malha fechada, o ganho de malha aberta e o ganho de malha. Então o ganho de malha ele é um componente que faz parte da função de transferência de todo o circuito, do V0 sobre o VI. Ou seja, o loop gain ele é igual a um fator que é o ganho da realimentação, do feedback, vezes o ganho de malha aberta. Então temos lá o nosso diagrama de blocos, onde justamente aparece esse termo aqui. Então quem é esse termo aqui da realimentação? Nesse caso específico, nosso circuito, ele é R1 sobre R1 mais R2. Mas temos que ter ciência que isso aqui é um diagrama de blocos genérico, né? Onde esse termo aqui de realimentação ele pode ser qualquer valor. E nesse caso aqui nós temos o valor que nós determinamos. Então nós temos aqui o nosso loop gain, que é esse daqui. Então nós temos aqui o nosso loop gain, nosso ganho de malha, e vamos atribuir alguns valores a ele. Então para R1 igual a 1K e R2 igual a 9K, nós temos que o fator de realimentação ele vai ser igual a 1 dividido por 10, que é 1K dividido por 1K mais 9K. E esse fator aqui, multiplicado pelo ganho em malha aberta, ele vai nos dar o nosso ganho de malha, o nosso loop gain. Ou seja, nessa configuração aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu loop gain ele vai ter uma queda de 10 vezes o ganho. Se eu colocar aqui o R2 como sendo 99K, teremos o quê? Teremos o ganho de realimentação como sendo 1 sobre 100. Consequentemente, o nosso ganho de malha vai ser 100 vezes menor. E vamos ver isso aí na simulação. Voltando aqui ao LT Spice, temos aqui o nosso circuito configurado, de exemplo. Aqui a fonte de tensão está em AC, eu vou deixar ela com a fonte senoidal, com 0 de offset, amplitude de 100 mV e frequência de 1 kHz. Irei mudar aqui a simulação de AC Analysis para transiente. Irei colocar uma simulação de 10 milissegundos, começando a partir de 0, com um passo máximo de 1 microsegundo.
simulando tensão de entrada, tensão de saída. Irei nomear aqui entrada, irei nominar aqui saída. Deletar essa nomeação que eu fiz antes, simulando novamente, colocar aqui VIN, VOUT. Então temos aqui a entrada, VIN azul, de 10 milivolts, e o amplificador está dando ganho de 10. Então tá 100 milivolts de saída. Vou aumentar aqui para 100 mili, simulando. Agora estão 100 mili de entrada, ganho de 10, tenho 1 volt de saída. Então aqui é como funciona o circuito, né? Na sua forma transiente. Eu estou colocando aqui o sinal de entrada, dando o ganho que eu quero, que eu ajustei pela malha de realimentação, e tem na minha saída, conforme esperado. E o que iremos fazer? Nós iremos agora levantar a curva do loop gain para esse circuito, conforme nós queremos lá da equação. Fonte de tensão, basicamente eu tenho que remover a fonte de tensão e fazer o aterramento. E tenho que injetar um sinal na minha malha de realimentação. Que esse sinal ele vai ser o estímulo em frequência para poder eu analisar o comportamento desse circuito. Vou aqui adicionar a tensão, 0 volts DC, 1 volt AC de amplitude. Minha simulação, vou voltar para uma análise AC, configurar novamente década, 10 pontos por década, 100 mili a 10 MHz. Então aqui, quem vai ser o loop gain? Eu tenho que pegar os terminais desse sinal que eu injetei na minha malha de realimentação, no caso aqui, desse nó para esse nó. Já coloquei aqui o VOUT. Então tem que fazer quem? Tem que fazer a relação entre esses dois nós. Coloca aqui o outro nó, que é VN005. Então vou pegar aqui o VOUT, dividir por VN005. Apagar isso daqui. Então o que foi que eu fiz? Eu estou pegando aqui a relação nos terminais da minha fonte de excitação. Esse daqui vai ser o nosso loop gain. Então nós temos aqui a simulação que eu fiz antes para o ganho de malha aberta. Vou pegar aqui o sinal do ganho e podemos ver agora junto o ganho em malha aberta e o ganho de malha, o loop gain. Então como foi que nós configuramos o primeiro exemplo? Configuramos R2 9K e R1 1K, que daria para a gente um loop gain de 1 sobre 10. Ou seja, nós teremos 1/10 do ganho de malha aberta. Então nós sabemos que dividir por 10 em decibéis é simplesmente diminuir 20 decibéis. Então em 40 decibéis o ganho malha aberta está aqui em torno de 8.8, em torno de 8 kHz. E nós temos no loop gain em torno de 20 decibéis. Ou seja, se eu estou tendo uma queda de 20 decibéis, isso significa o quê? Significa que eu estou tendo um ganho 10 vezes menor, que é justamente o ganho que nós vimos lá do loop gain. Então vimos agora como levantar o loop gain do circuito. Bem, temos aqui o ganho de malha fechada que nós vimos anteriormente. E se nós considerarmos que o loop gain, ou seja, que esse produto aqui, ele seja muito maior do que 1, nós podemos desprezar esse 1 e teremos simplesmente essa equação aqui sobrando. Ou seja, nós podemos cancelar o ganho de malha aberta e ficar somente com esse termo restante. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar que o ganho de malha fechada, ele pode ser simplificado para 1 mais R2 sobre R1. Assim, o nosso ganho de malha fechada, ele simplesmente vai ser o inverso do ganho da malha de realimentação. Voltando ao exemplo, para R1 igual a 1K e R2 igual a 9K, nós temos quem? Nós temos 9 por 1, 9 mais um 10. Nós temos um ganho de malha fechada de 10. E para R1 igual a 1K e R2 igual a 99K, nós temos o ganho de malha fechada de 100. Vamos voltar lá para a simulação para poder ver isso aqui na simulação. Temos aqui a nossa simulação, onde estamos aqui com uma simulação configurada
para transiente. Fonte de tensão sinoidal 100 mV de entrada, 1 kHz. Então aqui nós temos a mesma configuração para as duas situações, R2 9K e R2 99K. Então aqui eu vou rodar a simulação, tensão de entrada 100 mV, tensão de saída do primeiro amplificador com ganho 10, a saída vai para 1 volt, em fase com a entrada. A saída do segundo circuito com o ganho de 100 vai para 10 volts. Então Vout 1 volt, Vout 2 em torno de 10 volts. Tem aqui uma pequena diferença que depois nós vamos saber por que acontece isso. Então isso aqui é o nosso circuito transiente, está com o ganho configurado conforme nós já queremos. Só que eu quero ver o que? Eu quero ver o gráfico dessa resposta em frequência. Então para isso eu irei simplesmente trocar a análise de transiente para AC. Década, 10 pontos por década, inicialmente 100 mili até 10 mega. Irei tirar aqui a fase, também irei apagar e vou olhar aqui para o meu Vout. Colocar aqui menos 60 dB até 60 dB com espaço de 20 dB. Pronto, então temos aqui que o Vout primeiro circuito com ganho de 10. Sabemos que um ganho de 10 em dB são 20 decibéis. E aqui para o ganho de 100, nós sabemos que 100 dB são 40 decibéis. Então aqui está justamente a resposta em malha fechada do nosso circuito. Para poder comparar com o ganho em malha aberta, irei colocar aqui a resposta em malha aberta. Aqui podemos ver que quando nós fazemos a malha fechada, estamos controlando o ganho da resposta em malha fechada, e a sua resposta em frequências maiores, ela continua sendo limitada pela curva do ganho em malha aberta. O que aprendemos nessa aula? Nós aprendemos como levantar a curva do ganho em malha aberta através de simulação, como fazer a função de transferência em malha fechada e verificar o ganho em malha fechada, e como verificar o ganho também através de simulação do ganho de malha, loop gain. Então temos 3 ganhos: open loop gain, closed loop gain e loop gain. Então nossa aula se encerra por aqui e um bom aprendizado a todos.